A todos, boa tarde, sejam bem-vindos a este especial Informação, onde vamos falar da situação atual no Concelho de Sines em relação ao Covid-19. Alguns meses depois, voltamos a juntar aqui na mesa da rádio a doutora Fernanda Santos, delegada de saúde do Concelho de Sines, e o senhor presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas. Vamos falar um pouco da situação do Concelho, também o que mudou, vamos aqui falar também das eleições que estão a chegar, e começando desde já, boa tarde e obrigado por estar cá, doutora Fernanda. Senhor Presidente, começando por si, a nível de apoios, continua a Câmara Municipal a apoiar a população nesta altura que o Covid tem mais pessoas infectadas? Bom, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sines, cumprimentar a doutora Fernanda Santos, o Joaquim e o Filipe. De facto, já há algum tempo que não vínhamos aqui aos microfones da rádio, era um sinal que as coisas estavam a decorrer dentro da normalidade. Infelizmente, a situação nos últimos tempos tem piorado no nosso concelho, no país e no mundo, como todos sabemos, e naturalmente que impunha-se que houvesse também aqui mais alguns esclarecimentos, prestar alguns esclarecimentos à população. Naturalmente que desde a última vez que aqui tivemos, como eu referi, a situação, o número de casos no concelho aumentou significativamente. Neste momento temos cerca de 173 casos ativos, os últimos dados que eu tenho. Obviamente a doutora Fernanda Santos depois poderá dar uma informação mais correta, e temos um índice de cerca de 3.300 no índice por cada 100 mil habitantes dos últimos 14 dias. Obviamente que isto preocupa-nos, apesar de todo o trabalho que temos vindo a desenvolver de forma a que esta pandemia não continue a alastrar, mas é um facto que não temos conseguido. Esta variante é muito mais contagiosa, portanto, propaga-se com muito mais facilidade e, de facto, depois daqui do interregno que tivemos, não apenas devido às eleições, mas também as eleições autárquicas, como também o Natal, naturalmente que continuamos a trabalhar com a Autoridade de Saúde, com as autoridades locais e também com as instituições do Concelho. Recordo que durante este período temos continuado a apoiar as instituições que necessitam desse mesmo apoio, nomeadamente através da entrega de testes ou de outro tipo de equipamento, nomeadamente máscaras e outros, e isso tem sido feito de forma a que possamos, de facto, continuar com estes apoios que são importantes. Não posso esquecer que, se a questão do combate à Covid é importante, há outros aspectos que não são menos importantes, que têm a ver com as questões sociais, e recordo que no mês passado tivemos a oportunidade de novamente voltar a entregar a cerca de 400 famílias carenciadas do nosso concelho cabazes de Natal. Neste caso, a Câmara teve também o apoio de uma empresa local, Indorama, que se associou a esta iniciativa, mas também um conjunto de outras iniciativas que temos levado a cabo, de forma a apoiar também economicamente não apenas as pessoas, como também os comerciantes e as empresas. Isso aconteceu durante todo o ano 2021. Recordo que a Câmara entregou diretamente em apoio financeiro aos pequenos comerciantes cerca de 140 mil euros, e depois um conjunto de outros apoios, nomeadamente que vieram através de isenção de taxas, de redução das faturas da água, não apenas na água como também no saneamento, e também nos resíduos sólidos urbanos, ou seja, fizemos um desconto significativo nessas faturas, não apenas para as pessoas, para os consumidores domésticos, como também para os não domésticos, e isso, obviamente, foi um esforço financeiro que o município fez, e agora estamos a preparar um conjunto de outras medidas que, naturalmente, serão primeiro submetidas à reunião de Câmara e, posteriormente, dadas a conhecer à população. Portanto, para além desse trabalho que temos estado a fazer, não posso esquecer todo o apoio que os funcionários da autarquia têm dado à Autoridade de Saúde e também no processo de vacinação, que tem permitido que as coisas tenham decorrido dentro da normalidade, dentro daquilo que era a nossa expectativa. Doutora, a situação hoje é muito diferente do que era há 6 meses, não só o número de pessoas infectadas, mas as regras hoje também são diferentes. Qual é o ponto da situação? Boa tarde a todos os presentes, boa tarde, Sr. Presidente, também, boa tarde também às pessoas que nos estão a ouvir. E é verdade, voltamos agora, passado uns meses, quando pensámos que já não era preciso voltar e quando pensámos que já que era uma situação que estaria mais ou menos controlada, voltámos agora principalmente para dar conta do que é que mudou.
A situação em relação ao número de casos é realmente muito elevada e é elevada no país todo, como todos sabemos. Nós neste momento temos os concelhos do Alentejo Litoral todos em situação de risco extremamente elevado e é quase o país inteiro e, portanto, isso preocupa-nos. Apesar de nos preocupar muito, nós temos que perceber que alguma coisa mudou. Primeiro, nós temos muita gente vacinada, nós temos alguma imunidade já de grupo de pessoas vacinadas e isso é muito bom e permite-nos estar de alguma forma confortáveis em relação a esta variante Omicron. A Omicron é uma variante muito mais contagiosa do que as outras, mas também muito menos grave, o que significa que nós mudámos o paradigma. Aquilo que nós fazíamos antigamente, que era, e nos primeiros casos e com as outras variantes, que era testar, isolar, testar e rastrear e fazer com que nós próprios fôssemos atrás das pessoas, agora a mudança é enorme. Ou seja, para já é impossível com o número de casos que nós temos, e não estou a falar de Sines, estou a falar do país inteiro. É impossível e incomportável para os serviços de saúde seguirem como seguiam antigamente todos os casos. Nós em Sines sempre conseguimos seguir os casos e no Alentejo Litoral de uma forma geral também, mas havia sítios no país que nós sabíamos que não conseguiam. E nós naquela altura conseguíamos, agora não conseguimos. Não conseguimos e realmente a verdade é que a sintomatologia agora é mais ligeira, a maior parte das pessoas que estão positivas têm sintomas leves ou são mesmo assintomáticas e, portanto, não tem sentido nós continuarmos a tratar esta doença como se fosse uma doença muito grave. Não é. O que significa que a Direção-Geral de Saúde mudou as suas normas e nós passámos daquilo que era a nossa intervenção ativa na identificação de contactos e no acompanhamento dos doentes positivos, passámos para aquilo que se chama autovigilância. E essa autovigilância tem como base a autorresponsabilização. O que significa que as pessoas ficam em autovigilância os dias que têm que ficar, e ao fim desses 7 dias ou de 10 dias têm alta, consoante o caso, mas elas são responsáveis pela sua saúde. Significa que a maior parte das pessoas não vão receber nenhum contacto médico durante o tempo em que estão em autovigilância. Elas fazem o primeiro contacto com o Serviço Nacional de Saúde dizendo que estão sintomáticas, ligam para a linha de saúde 24, é isso que é aconselhado em todo o país. As pessoas ligam para a linha de saúde 24, vão ter que esperar, vão ter que esperar muito tempo, põem o telefone em alta voz e ficam à espera que a chamada seja atendida. E o que é que faz a linha de saúde 24? A linha de saúde 24 faz 2 coisas. Ela emite automaticamente uma requisição de teste para as pessoas marcarem. E, para além disso, emite também um isolamento profilático provisório, que funciona como antigamente funcionavam as baixas médicas. Este isolamento serve para as 2 coisas. Serve tanto para contactos, como serve para pessoas positivas. E ele é enviado imediatamente à Segurança Social. Portanto, quando as pessoas ligam para a linha de saúde 24, ao receberem essa requisição de reteste, recebem também um link. Eu chamava a atenção disto, porque isto é muito importante. Isto pode fazer toda a diferença do que é que vai correr bem e o que é que pode correr mal. Em termos depois de conseguir o teste, em termos de conseguir a baixa, aquilo que as pessoas chamam a baixa, mas que é um isolamento. E então o que é? As pessoas, quando recebem esse teste, essa requisição de teste, recebem também um link para aceder. Elas acedem a esse link. Eu peço a maior atenção e peço que as pessoas façam o maior número de pessoas possíveis, que façam isto. Há pessoas que provavelmente não conseguem, porque não têm computador ou porque não conseguem fazer, mas aquelas pessoas que conseguirem, acedam a esse link. Esse link faz aquilo que nós fazíamos antes, faz as perguntas todas do inquérito epidemiológico e registra-as numa plataforma. Quando ela registra essa informação na plataforma, ela pergunta também à pessoa que está a registar, pergunta também se tem contactos. E as pessoas é que têm que identificar os contactos, não somos nós. Quem tem que identificar o contacto é a pessoa positiva que se registra através daquele link. A partir do momento em que ela identifica os contactos, é enviado automaticamente para esses contactos um teste de PCR também para fazerem. E, portanto, isso faz toda a diferença. Ou seja, nós passámos daquilo que era o paradigma em que nós telefonávamos a todas as pessoas, vigiávamos toda a gente e tínhamos as pessoas em 2 tipos de vigilância, que era uma vigilância sobreativa para as pessoas positivas, que eram contactados pelos MGFs, e uma vigilância ativa, que eram contactados pela saúde pública. Isso deixou de existir. Não existe.
A partir deste momento as pessoas estão em autovigilância e só telefonam para a linha de saúde 24 depois de estarem positivas se houver agravamento de sintomas. Aí ligam para a linha de saúde 24 ou vão ao hospital. Ponto. Portanto, não há mais aquela figura de nós ligarmos para as pessoas e identificarmos nossos contactos. Claro que nós ainda estamos a fazer isso, a muitos, e principalmente porque há pessoas que não têm acesso a essa via da net, não é? E, portanto, pode ser complicado. Doutora, e para o Centro de Saúde também não vale a pena ligar a muitas pessoas que se não atendem, mas não vale a pena. Não vale a pena. Nós estamos assoberbados de telefonemas. Eu vou-lhe dizer, eu tive dias esta semana, desde que isto começou a complicar, em que recebi mais de 150 chamadas. E quando digo recebi e atendi, porque eu se não atendo naquela altura, depois tenho que ligar às pessoas, portanto. E como eu, a maior parte dos colegas. Nós estamos todos a trabalhar, voltámos àquilo que era no início, na situação grave, que é, a situação em que era mais grave, que era estar a trabalhar sem descanso. O que significa que também neste momento as pessoas, e era isto que eu queria chamar a atenção, que as pessoas ficassem calmas e tranquilas. As pessoas, se têm um teste positivo, ficam em casa aos 7 dias, ao fim de 7 dias têm alta, vão monitorizando os seus sintomas. Se houver agravamento de sintomas, ou ligam para a linha de saúde 24, ou vão ao hospital, correm ao hospital. Se não, ao fim de 7 dias tem alta, automaticamente. Automaticamente, sem qualquer contacto. Automaticamente, sem qualquer contacto. Isto foi dito já pela doutora Graça Freitas várias vezes, mas eu penso que, por acaso, a Direção-Geral de Saúde devia comunicar isto mais claramente para as pessoas perceberem, porque as pessoas continuam ainda a dizer, eu estou positiva e ninguém me contactou. Às vezes não é daqui, ou já passaram 2 ou 3 dias, depois passaram, nós não conseguimos contactar. Nós temos uma equipa que já está esforçada, que está no seu limite, que felizmente a Câmara nos apoiou e, portanto, também temos 2 elementos da Câmara a trabalhar connosco na saúde pública e que tem sido fantástico. Esta equipa, tanto da Câmara como a equipa nossa fixa das unidades de saúde pública e dos médicos MGF, nós temos trabalho, ainda por cima temos a vacinação a decorrer também e temos muitas pessoas positivas, profissionais de saúde também estão positivos ou que são contactos de positivos. E, portanto, isso significa que nós temos os nossos recursos diminuídos. A doença não é uma doença grave na maioria dos casos. A doença, neste momento, parece uma gripe ligeira, com esta Omicron. Não estou a dizer que isto depois não volta outra vez com outra variante a ser diferente, mas neste momento é muito contagiosa. Nós temos famílias de 7, 8, 9 e 10 pessoas contagiadas, infectadas na mesma casa e no ambiente familiar. Portanto, mas não temos casos graves, temos muito poucas pessoas internadas no hospital e em unidade de cuidados intensivos temos 1, 2 pessoas em unidade de cuidados intensivos. Portanto, significa que nós temos que nos preocupar e temos que dirigir os nossos esforços neste momento para aquilo que são populações vulneráveis. Ou seja, nós não podemos continuar a usar esse tempo que é tão precioso a ligar a pessoas que estão assintomáticas ou que têm sintomas ligeiros quando nós temos uma população idosa e quando temos uma população com comorbilidades, com mais doenças e que pode ser grave. Portanto, aí nós temos que nos focar nessas pessoas e é isso que nós temos que fazer a partir de agora. E é importante que as pessoas continuem a vacinar-se ao ritmo que têm feito. As pessoas têm que se vacinar porque a vacina permitiu-nos estar confortáveis em relação aos outros países da Europa. Se nós começarmos a ver o que é que está a acontecer nos outros países da Europa que não têm vacinação como nós temos, nós percebemos que a vacinação não faz com que as pessoas deixem de infectar, elas infectam-se à mesma, elas podem à mesma estar infectadas, mas a verdade é que a sintomatologia é muito leve e, portanto, isso faz a diferença toda em relação aos outros. Portanto, doutor, é importante reforçar essa ideia. Quem fica positivo, portanto, liga para a saúde 24, dá o alerta. Quem tem sintomas, não é quem fica, ainda não estamos no positivo, mas quem tem sintomas liga para a linha de saúde 24 e marca a linha de saúde 24, emite-lhe um teste por SMS. Atenção que as pessoas têm que atualizar os seus dados nos centros de saúde. Há muitas pessoas que dizem que não recebem o resultado do teste e não recebem porque os telefones estão errados, porque os números estão errados. Eu faço um apelo para que as pessoas o façam, porque isso é muito diferente. Depois não recebem o teste, não recebem a informação, porque o telefone está errado no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos um Registro Nacional de Utentes, que é centralizado. Esse registro existe para todos os profissionais de saúde poderem consultar quando estão a trabalhar e quando estão a emitir testes e, portanto, o teste não foi. Portanto, atualizem os dados. Isto é muito importante. Aquelas pessoas trocam o telefone. Exatamente, tem que atualizar. E portanto, o que é que, na sequência daquilo que me estava a perguntar o Bernardo, é exatamente isso. As pessoas ligam para a linha de saúde 24, a linha de saúde 24 faz essas duas coisas que eu disse há bocado. Emite o teste.
E quando emite o teste, emite também uma declaração de isolamento profilático, que vai para a Segurança Social. Portanto, se as pessoas fizerem isto tudo certinho e direitinho, e se depois fizerem o preenchimento do tal formulário que vem no link, essas pessoas não são mais contactadas. Ao fim de 7 dias têm alta e têm o seu problema resolvido. Fim de 7 dias, se alguma coisinha destas falhar no meio disto, é que vai criar areia na engrenagem. E então aí, às vezes, pode atrasar o processo. Ao fim de 7 dias pode ir trabalhar. Exatamente. Tem a alta automática. Há outra coisa que era importante, posso ainda talvez acrescentar, que tem a ver com as escolas. As escolas é a nossa grande preocupação. Nós não dormimos há não sei quantos dias à conta das escolas porque estão-nos a cair permanentemente pessoas positivas, alunos ou professores, ou seja o que for, outros não docentes, como positivos. Agora imaginemos que nós vamos fazer aquilo que fazíamos antigamente e que diz o referencial neste momento, que era, temos um aluno positivo numa turma e vamos testar essa turma toda e fica em isolamento 7 dias. Agora pensem, com a disseminação comunitária que nós temos, passado 3 dias temos outro positivo, então vão ficar mais 7 dias. E vamos testar outra vez toda a gente. Passado mais 6 dias cai outro positivo na mesma turma. Então vamos testar outra vez essa turma e vamos outra vez metê-los em isolamento. Isto não é viável, não é possível. Nós não podemos continuar a testar as crianças indefinidamente. Então, o que é feito agora em relação às escolas? Aquilo que é feito em relação às escolas é que as crianças não ficam em isolamento profilático. As crianças testam ao 3º dia. Neste momento nós não estamos a conseguir testar ao 3º, 4º, 5º. As crianças testam ao 3º dia, mas continuam na escola. Até porque a doença é uma doença ligeira. Aqueles que estiverem positivos, claro que ficam em casa, como é óbvio. Mas aqueles que não estão positivos continuam na escola e os contactos continuam na escola. Ou aqueles que tenham sintomas, por exemplo. Aqueles que têm sintomas ligam para a linha de saúde 24, emite-se o teste, ou então quando nós fazemos o teste do 3º ou 4º dia, logo se vê. Eles podem estar sintomáticos por outra razão, podem ter um síndrome viral que não tenha nada a ver com o Covid, não é? Portanto, esta é a grande diferença também em relação às escolas. Não há mais escola. Eu ainda coloquei, esta semana numa situação transitória, porque estávamos no início da época escolar, eu ainda coloquei 2 turmas em isolamento. E, portanto, essas 2 turmas ainda ficaram em isolamento. Mas, a partir de agora, as ordens que nós temos, e realmente é aquilo que tem sentido, é nós não deixarmos as crianças em isolamento. Se as crianças derem positivas, ficam em casa. Se tiverem sintomáticas, ficam em casa. Tudo bem. Agora as outras continuam na escola. Senão vamos continuar com isto indefinidamente, a fazer testes semanas seguidas umas atrás das outras e as crianças sem escola. Doutora, e por exemplo um restaurante, se tiver um funcionário neste positivo, momento a Direção-Geral de Saúde determinou que só é contacto de alto risco e que portanto tem que ficar em isolamento profilático 3 situações. Coabitantes, pessoas que habitem na mesma casa, que não tenham a vacinação completa. Porque se tiver a vacinação completa com dose de reforço e há mais de 14 dias, é baixo risco. Faz teste ao 3º dia e tem alta. Portanto, coabitantes, alto risco. ERPIs, lares, é uma situação para ser gerida por autoridade de saúde. São considerados de alto risco. E profissionais de saúde. Todos os outros, restaurantes, lojas, empresas, oficinas, tudo, são considerados de baixo risco. Portanto, a pessoa que fica positiva fica em casa? A pessoa que fica positiva sai, rastreiam-se os outros que estão à volta, mas continuam a trabalhar. Se têm sintomas, não tem? Mas rastreiam-se os outros que estão à volta, mas eles continuam a trabalhar. Não há isolamento profilático para os de baixo risco. Só as pessoas de alto risco é que fazem isolamento de 7 dias. As outras não fazem. Não fazem, o que significa que num restaurante, ou numa oficina, ou numa empresa, ou numa indústria, onde tenham um positivo, as pessoas que estão à sua volta fazem teste, mas continuam a trabalhar. Se o teste der negativo, continuam. Se o teste der positivo, passa a ser um caso positivo. E claro que ficam em casa aos 7 dias. E os que deu negativo continuam a trabalhar? Claro. Sim. Portanto, esta é a grande mudança do que é. Antigamente nós considerávamos alto risco, tínhamos uma definição e um critério para alto risco que não tinha a ver só com os coabitantes. Tinha a ver com o contacto, estar mais do que 15 minutos numa sala, não usar máscara, ou usar pouca máscara, ou ter estado a almoçar ou a jantar. Neste momento, a regra, e atendendo a que isto é para o Omicron, estamos a falar do Omicron, porque quando vier outra variante que seja diferente desta, as regras podem mudar. O contactos de alto risco são só coabitantes não vacinados, com a dose de reforço. Coabitantes não vacinados, lares ou profissionais de saúde, a gerir pela autoridade de saúde e pela medicina do trabalho, etc. Doutor, o uso de máscara, recomendável sempre. Sempre, uso de máscara sempre. Há outra coisa que eu queria dizer e que é muito importante e que nós não tínhamos essa noção, que é, há muitas pessoas que se estão a reinfectar com o Omicron.
muita gente que já foi infectada há muito pouco tempo e que está a reinfectar-se com a Omicron. Portanto, esta Omicron tem a capacidade de reinfectar as pessoas mais do que nós pensávamos antigamente. A vantagem não é tão grave, é ligeira, as pessoas normalmente têm 2, 3 dias de dor de cabeça, cefaleia, dor de garganta, às vezes com diarreia, um bocadinho de tosse, ao fim do 3º dia estão bem. Presidente, portanto, muitas mudanças para a população e entender isto, e aqui a questão é responsabilizar as pessoas, Presidente. As pessoas é que têm que agora tomar conta delas próprias. Sem dúvida, mas como a doutora Fernanda Santos referiu, não é fácil, aliás, os próprios funcionários da autarquia, muitos deles estão em casa, já estiveram em isolamento, estão positivos, e não é fácil gerir toda esta temática, mas temos que continuar a trabalhar, porque só desta forma é que conseguimos ultrapassar esta fase, que é uma fase muito complicada, que tem, de facto, uma complexidade diferente da anterior, embora não com uma gravidade tão grande, mas continuam a existir preocupações. E ao mesmo tempo continuarmos a vacinação, que eu acho que é um fator essencial, ou seja, as pessoas têm que perceber que é importante vacinar. Eu próprio hoje fui levar a dose de reforço, mas tenho que continuar a respeitar aquilo que são as regras essenciais, ou seja, andar de máscara sempre que é necessário e evitar os contactos. Obviamente não vamos fechar tudo, não vamos fechar a economia, porque não podemos. Era insustentável que isso acontecesse. Nem podemos, nem se justifica neste momento. Nós tentamos a pouco e pouco retomar a atividade. Há pouco dei o exemplo, conseguimos fazer a feira do Natal, conseguimos fazer uns concertos no Castelo, sempre cumprindo as exigências da Autoridade de Saúde, com as pessoas sentadas. Foi possível fazer essa atividade. Continuamos a desenvolver outras atividades que são importantes para a dinâmica económica do concelho. Agora não podemos parar porque, obviamente, percebemos que existem pessoas com dificuldades, algumas que estão desempregadas, outras que recentemente perderam o seu emprego, que ainda têm subsídio de desemprego, mas que vai acabar, e naturalmente que a autarquia tem aqui um papel importante em toda essa atividade, em toda essa dinâmica, e queremos continuar a trabalhar dessa forma, sempre colaborar com a Autoridade de Saúde, sempre fazendo aquilo que for exigível em cada momento, mas obviamente tendo a preocupação também que Sines continua a ter esta dinâmica económica, social, diria mesmo cultural e desportiva, de forma a que as pessoas possam, dentro daquilo que são as limitações, voltar a uma certa normalidade, que sabemos que não será exatamente igual. Nós, no próximo fim de semana, voltamos a ter uma competição de nível nacional, a Taça Hugo dos Santos em basquetebol, mas obviamente vamos todos cumprir com as regras. Só pode entrar quem cumprir com determinados requisitos, quem tiver a vacinação ou teste. Temos todos ver os jogos com máscara, e vai ser assim durante os próximos tempos, até que esta situação desapareça. Esperemos que não apareça outra variante, mas de facto temos que estar preparados para tudo, e obviamente vamos continuar a fazer esse trabalho no sentido de apoiar a economia que bem precisa. Sr. Presidente, e da parte alta aqui, uma grande preocupação então com as pessoas que têm dificuldades. Essas pessoas podem também ir bater à porta da autarquia, Presidente, aquelas que têm dificuldades, precisam de alimentos, precisam de um apoio especial? Nós temos feito esse trabalho, aliás, durante todos estes meses, em articulação com a Autoridade de Saúde e com a Junta de Freguesia de Sines e Porto Covo, mesmo pessoas que estão positivas, que estão em casa ou estão em isolamento, nós apoiamos. A Junta de Freguesia tem feito um trabalho incansável de levar a alimentação junto dessas pessoas, e sempre que necessário basta telefonarem, ligarem, nós estamos disponíveis para dar esse apoio, obviamente sempre em colaboração com as duas juntas de freguesia. Em relação às empresas, também continua a apoiar as empresas, Sr. Presidente, com algumas taxas que continuam isentas, não é? É uma pergunta interessante. Nós terminámos o ano há pouco, portanto há 18 dias, temos estado a fazer um balanço sobre aquilo que foram os apoios que a Câmara concedeu às famílias, ao comércio, às empresas, e obviamente estamos a fazer essa análise. Vamos reestruturar uma parte dos apoios que foram concedidos durante o ano 2021, de forma a que continuemos a dar esse apoio. Sabemos que as receitas durante o ano transato não foram aquelas que nós esperávamos, também fruto desta pandemia, mas obviamente vamos fazer aqui um esforço no sentido de perceber quais aqueles que mais necessitam,
e, em função disso, também continuar com esses apoios que têm sido significativos, quer do ponto de vista da receita que a Câmara não arrecadou, como também daquilo que a Câmara gastou ao longo de todo este período no apoio ao combate a esta pandemia. Doutora Fernanda, sente também que as pessoas têm muitas dificuldades, algumas delas até de alimentação, e isso, pelo aquilo que vê na sociedade? Sempre que as pessoas nos referem que têm dificuldades, tem a ver com a dificuldade de chegar até eles os alimentos quando estão em isolamento, e isso nós fazemos articuladamente com a Junta de Freguesia, que tem sido 5 estrelas, com a Proteção Civil, com a Câmara Municipal, e portanto os alimentos chegam lá. Há outra coisa que eu gostava de acrescentar, aquilo que disse há bocado e que não falámos há bocado, tem a ver com os autotestes. Os autotestes, as pessoas podem fazer autotestes em casa, mas quando uma pessoa tem um autoteste positivo, não vale a pena ir a seguir para o centro de saúde e dizer eu tenho um autoteste positivo, quero fazer um teste. As pessoas, quando têm um autoteste positivo, devem fazer como se estivessem sintomáticas ou não, que é ligar para a linha de saúde 24. E aquilo é que deve ser a linha de saúde 24 o ponto central e aquilo que vai afunilar todo este procedimento. Portanto, se tem um autoteste positivo, liga para a linha de saúde 24 e quando diz à linha de saúde 24 que tem um autoteste positivo, eles marcam um TRAG confirmatório. E doutora, eu recomendo que se faça o autoteste, e eu falo por mim próprio. Eu tenho receio de infectar alguém, e então quase todas as semanas faço um autoteste. Não precisamos estar a fazer autotestes todos os dias, não é? Mas acho que uma vez por semana, por exemplo? Sim, mas uma vez por semana, ou quando vamos a algum sítio onde sabemos que vão estar mais pessoas, que vamos estar com os avós ou com os tios e que pode ser uma situação que pode pôr em risco outras pessoas. Sim, recomendo que sim. Não é fazer autotestes por tudo e por nada, como há pessoas que fazem autotestes por tudo e por nada, mas acho que sim. Agora, se esse autoteste der positivo, é ligar para a linha de saúde 24 e dizer eu tenho um autoteste positivo, e a linha de saúde 24 faz aquilo que eu disse há bocado, imito um teste PCR para uma pessoa fazer no privado. Aqui em Sines nós temos, como sabem, privados a fazerem testes, temos a Clidis e agora acho aqui em Chaves, também a partir de hoje, aqui ao pé da Repsol, exatamente. A Clidis faz a marcação através do seu site da Unilabs, que é para se não entopem as linhas todas e não se consegue falar para lá, portanto tem que ser site da Unilabs e depois marca-se, acho que é o 220 125 001. E a Joaquim Chaves também, que penso que é muito importante ela também se ter juntado nesta fase, vai fazer as marcações também através do seu site da Joaquim Chaves. É só colocar Joaquim Chaves e depois quando colocam Joaquim Chaves no Google aparece logo como é que se faz a marcação. E estamos a falar daqueles 4 testes estamos a falar não só destes, estamos a falar também de PCRs. Eles também vão fazer testes daqueles que o Serviço Nacional de Saúde emite. Sim. Também vão fazer, mas vão só fazer no período da manhã, para poderem no período da tarde fazer tragos. Até porque nenhuma farmácia sem presidente tinha aderido em Sines aos testes. Essa observação é pertinente, porque de facto nós tentámos durante este período que alguma das farmácias aderisse. Não foi possível. Inclusive a Câmara estava disponível para pagar a uma pessoa para fazer os testes. Aliás, chegámos a falar com uma das farmácias sobre isso, mas não era possível. Legalmente não conseguimos, até porque eles recebiam o subsídio do Estado, portanto não podiam ter uma duplicação de apoios. E como tal não foi possível. Mas de facto foi importante que este novo laboratório, Joaquim Chaves, tivesse iniciado esta atividade aqui, porque desta forma é possível ter estes 4 testes mensais gratuitos, e quem tiver dúvidas, obviamente, pode sempre fazer com alguma regularidade os testes. É uma forma também de se precaver, claro. Porque às vezes pode haver uma surpresa e pensarmos que está tudo bem e estarmos positivos. Portanto, é uma nota que eu gostaria de deixar, apesar de todos os esforços que foram feitos. Agora percebi também pela doutora Fernanda Santos, não foi possível por questões logísticas funcionar a fazer testes e ao mesmo tempo a vender os medicamentos nas farmácias. Sim, Presidente, agora veio o período das eleições, vamos ter eleições no próximo fim de semana e no dia 30, 23 e 30. Está preocupado? Qual é a sua opinião sobre as eleições? São as segundas eleições, né? Neste período de pandemia, o que também não é fácil. Não estou preocupado. As coisas estão a decorrer de forma perfeitamente normal. Tem sido feita uma articulação com as várias entidades. Temos alguns exemplos que são importantes e que correram bem, como o voto em mobilidade, ou seja, o voto antecipado é importante. As pessoas têm a oportunidade, no período de 16 até dia 20, até ao próximo dia 20, de
se inscrever. Podem ver no site do município como é que o fazem, mas é muito simples. Eu próprio tive a oportunidade ainda hoje de fazer isso para a minha filha, para poder votar em Lisboa, mas é uma forma que temos de antecipar, mas ao mesmo tempo também de evitarmos algum congestionamento que possa existir nas mesas de voto no dia das eleições. Estas mesas de voto antecipada em mobilidade vão existir 2 mesas, ao contrário da última vez, e vão funcionar na Escola Vasco da Gama. Portanto, não funciona na Câmara, funciona na Escola Vasco da Gama. Portanto, é também um dado importante, uma vez que há mais espaço para poder funcionar dentro da normalidade. No dia das eleições, houve também um desdobramento das mesas de voto, das secções, portanto, vamos ter em Sines 14 secções de voto, que irão permitir também que as pessoas não se aglomerem de uma forma que não é conveniente, e vamos esperar também que as coisas funcionem dentro da normalidade, como tem decorrido até aqui. Sr. Presidente, e estas pessoas que são casos ativos nessa altura, como é que podem votar? Sim, também já temos previsto, portanto, há um dia indicado para fazerem esse voto. Vão existir 2 equipas que vão andar pela cidade junto das moradas das pessoas que se inscreveram, e vão ter a oportunidade de votar com essas equipas, e obviamente também com todas as precauções, uma vez que são equipas que vão estar equipadas com todas as condições de segurança, de forma que não exista qualquer problema ou contactos menos apropriados que poderiam criar aqui problemas e dificuldades, não apenas àqueles que vão junto dessas pessoas, como também depois os outros que teriam contactos com essas pessoas das 2 equipas. Portanto, um processo extremamente seguro que julgamos que vai correr também dentro da normalidade. Doutor, eleições, levar máscara, levar caneta, levar desinfetante que a Câmara Municipal está a entrar em está todo lado, sim. Acho que vai correr bem. Nós temos estado a fazer reuniões conjuntas para preparar as eleições e acho que vai correr bem, sim. Sim, há um aspecto também importante nessa última reunião que fizemos com todas as entidades que vão participar neste ato eleitoral, é também o desdobramento da própria secção, ou seja, em vez de termos um único local de voto, cada mesa vai ter 2 locais que estão distanciados, portanto não haverá problemas, de forma a que a votação se faça de forma mais célere. E se a fila estiver grande, vamos mais tarde, não é? Claro, temos o dia todo. Exatamente. É um domingo, não é? E quem quiser antecipado pode sempre participar no voto e votar no próximo dia 23. E não vamos ter tantas pessoas como pensávamos inicialmente em isolamento também, porque com a mudança de que só os coabitantes, como eu tinha dito há bocado, não vacinados e profissionais de saúde, o ERPIS, que também está resolvido o problema do ERPI, que também tem um dia próprio para isso, para votar, é que são contactos de alto risco e que estão em isolamento, portanto também não vamos ter tantos como estávamos com medo que acontecesse. Doutora, caminhamos para o final. Deixa aqui alguns conselhos à nossa população. Eu deixo, acho que uma palavra de paz e de calma, porque eu acho que realmente nós temos que ter calma com esta variante Omicron. Ela não é realmente grave, não tem sido. Nós temos conseguido que as pessoas que têm uma sintomatologia mais grave, os hospitais podem responder, e portanto aquilo que eu queria dizer às pessoas é assim: se estão sintomáticos, contactem o Serviço Nacional de Saúde, aguardem o teste e fiquem em casa os 7 dias. Se não forem contactados naqueles 7 dias, que é o que provavelmente acontece, e era o que já estava acontecendo noutros sítios, e que provavelmente vai acontecer também no Alentejo Litoral, à grande maioria das pessoas, as pessoas estão ou assintomáticas. Há imensa gente assintomática, sem sintomas nenhuns. Imensa gente assintomática. Portanto, as pessoas aguardem os seus 7 dias em casa, ao fim de 7 dias tem alta. Se fizerem tudo certinho com a tal de formulário, tem imediatamente o DIP, pronto, a declaração de isolamento também, e tem para os contactos de alto risco um teste ao 7º dia, que também o Serviço Nacional de Saúde emite os 2 testes, o teste do 3º dia e o teste do 7º, para os de alto risco. Portanto, eu acho que vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, vamos usar máscara, eu acho que sim, e vamos proteger os mais velhos, que é aquilo, e as pessoas com maior comorbilidades, que é aquilo que nos preocupa. Nós estamos realmente todos muito, muito cansados disto, e não é só a população que está, nós também, profissionais de saúde, também estamos cansados, mas acho que se fizermos o nosso trabalho todo, e se não entrarmos em pânico quando não há razão para entrar em pânico, acho que as coisas vão correr bem. Mas vejo na sua expressão muita tranquilidade. Já havia aqui muito preocupada, doutora, hoje mais tempo. Eu estou preocupada, neste momento o que estou mais preocupada
tem a ver com as pessoas ainda não terem percebido muito bem quais são os mecanismos e o que é que devem fazer. Eu percebo que as pessoas estão muito perdidas, percebe? As pessoas estão muito sem saber o que fazer. Ligo, não ligo, telefono, vou ao centro de saúde, não vou. Vou ao hospital, não vou ao hospital. Ligo para o centro de saúde. O que é que eu faço com o meu DIP? O que é que eu faço com o meu teste? Quando é que faço o teste? Onde é que faço o teste? Fico em casa, não fico... Estas são as perguntas que as pessoas fazem. E não está preocupada pela irresponsabilidade de algumas pessoas que possam não cumprir? Mas a irresponsabilidade vai haver sempre. E eu acho que é muito importante, quando nós dizemos que isto tem a ver com a autorresponsabilização, vai haver sempre pessoas irresponsáveis, vai haver sempre pessoas que fogem daquilo que é a normalidade. Mas isso nós não conseguimos fazer nada, não é? Nós não conseguimos ter um polícia atrás de cada cidadão. Não podemos ter, não temos capacidade, nem devemos. Portanto, as pessoas têm que ser autorresponsáveis também. O que gostava de voltar a dizer é que não vale a pena ir para a porta do centro de saúde, doutor. Não vale a pena ligar e depois dizer que há 2 dias que liga e que não consegue. Não vale a pena. As pessoas liguem para a linha de saúde 24 e aguardem. Se não conseguirem na primeira hora, tentem na segunda, na terceira, até conseguirem que eles recebam, que eles o atendam e que imitam o teste para as pessoas fazerem, ou na Clídis, ou na Joaquim Chaves, ou noutro sítio qualquer. Porque nós estamos a deixar o centro de saúde para fazer os ADRs, aquilo que nós chamamos ADRs, para fazer aquilo que é o mais importante, que é ver aquelas pessoas que têm mais comorbilidade ou as pessoas que estão em pior situação clínica, com uma situação mais grave. E neste momento nós temos o centro de saúde com as pessoas a correrem ao centro de saúde porque fizeram um autoteste, mas que estão assintomáticas, não têm sintoma nenhum. Percebe? Portanto, as pessoas estão assintomáticas, têm um autoteste. Eu peço desculpa por estar a insistir nisto, mas acho que isto é uma mensagem que tem que passar. Se as pessoas estão assintomáticas, fizeram um autoteste, fiz um autoteste para ir ver os meus avós e o autoteste está positivo, fica em casa, liga para a linha de saúde 24 e a linha de saúde 24 emite-lhe um PCR para fazer num sítio privado. E caminhamos para o final do nosso tempo. Sr. Presidente, aqui a nível da população é serem responsáveis, não é? Sim, serem responsáveis, muita tranquilidade, como disse a doutora Fernanda Santos, e sobretudo também muita tolerância, porque nestes tempos que vivemos, de facto notamos que muitas pessoas não têm paciência e é compreensível. Estamos a viver isto pela primeira vez, mas já vão quase 2 anos, um pouco mais do que 2 anos, e de facto temos de ter aqui alguma tolerância para com o próximo e, acima de tudo, cumprir com aquilo que são as recomendações das autoridades de saúde. Só desta forma é que vamos conseguir, de facto, ultrapassar esta situação, que é uma situação grave, mas que vamos ter que viver com ela. E como vamos ter que viver com ela, temos que voltar a uma normalidade, como eu referi há pouco, que é importante. Aliás, é muito provável que no final deste mês, início do próximo, possamos mudar as instalações do centro de vacinação, que passe para junto do centro de saúde, de forma a que as coisas funcionem de outra maneira, talvez até mais célere, e também potenciando os próprios técnicos e os recursos humanos da área da saúde, e desta forma voltar também a ter uma atividade mais intensa no próprio pavilhão dos desportos. Aliás, temos uma intervenção para fazer que é muito urgente em toda a estrutura de botão do próprio pavilhão, e isso é algo que temos que viver com isso. Portanto, tranquilos e, acima de tudo, cumprir com aquilo que são ou com aquilo que é a exigência de uma situação destas. Doutora, regressar a uma tranquilidade vigiada, uma tranquilidade com autorresponsabilização. As pessoas têm que ficar em autovigilância. E isto é a palavra de ordem. Eu penso que é aquilo que nós temos que passar a todos. Temos que continuar a usar máscara, temos que continuar a ter alguns cuidados. É verdade que sim, que temos. Principalmente quando estamos com pessoas mais velhas e sabemos que mesmo vacinadas essas pessoas podem voltar a ser infectadas e, portanto, podem reinfectar-se. Mas eu queria dizer que, neste momento, aquilo que é o panorama nacional é uma alta taxa de vacinação e uma baixa, ou seja, a morbilidade em termos de gravidade é mais baixa do que aquela que foi para as outras variantes. A mortalidade também, nós estamos com uma mortalidade semelhante àqueles anos em que tínhamos gripe, muita gripe, com muitos casos de gripe. Portanto, a nossa mortalidade neste momento é semelhante, em termos de números gerais, é semelhante a isso. E nós temos que nos lembrar que houve anos em que a gripe fez com que os serviços de saúde também chegassem ao seu limite, não é? Portanto, vamos com calma, vamos gerir. As pessoas que não estão sintomáticas e que têm poucos sintomas, mantenham-se em casa com tranquilidade e com calma. Porque essas pessoas enchem os serviços quando nós precisamos desses serviços para ocorrer e para socorrer pessoas que têm mais necessidade. Obrigado por ter cá estado. É um prazer também. E obrigada. Santos, delegado da Saúde, Sr. Presidente, também muito obrigado. Sempre um gosto. Voltamos daqui a algum tempo para voltar a fazer um ponto da situação. A todos, boa tarde e a continuação de uma boa semana.